Como é que é, guys? WhatsApp, Cristiano, bom dia, na pá. All good, eh? Tudo controlado, tudo controlado. Como é tradição, nós chegamos cedo, então é um compasso de espera básico. Yeah, yeah. Eu. A Fica organizar até ali. a viva. Edmilson, como é que vais fazer? Tens uma apresentação preparada ou só vais falar? Eu tenho uma apresentação, porém não tem como. Não sei se tem como transmitir. Estou com uns probleminhas aqui no PC. Ok, ok. Yeah. Mas depois posso partilhar. Vai ver organizado um slide. Ou podes partilhar antes, para irmos Ok. acompanhar. Tá nice. Yeah, já está no grupo. É só baixar.
Edmilson, let's get it. Vamos lá começar, depois enquanto o resto do pessoal se junta. Confiados, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que é, guys? All good, confiado. E aí? Tranquilo, tranquilo. Yeah. Já dá para começarmos. Yeah, Ou vamos agora- a isso. Acho que, não, vamos a isso. O pessoal é sempre a adentrar. Vamos a isso. É. 1 hora. Vamos a isso. Um minuto só. Não sei se todos já têm acesso à apresentação que eu mandei no grupo. Yeah, eu tô com a apresentação aberta. Para os outros, está ali no grupo um PDF para acompanharmos o que ele está a dizer. Como é que é, confiados? Estão aqui? Eu, confiado, dei lá sinal de vida, bom? Então, estão aqui, tem microfones. Miguel, Yusuf, Zacarias, Belton, Gabriel, está tudo on, Amid. E bom dia, confiados, bom dia, confiados. Ok, só precisamos ter a certeza que estão vivos, não são chatbots aqui a preencher a chamada. Maninho, morning. Yeah, Ok, pode começar aí a brilhar, a apresentação já está aberta. yeah, let's get it. Milton é contigo. Ok. Do zero ao Naruto, não é, Zacarias? De zero, Zé. Ok. Primeiramente, vou me apresentar. Não sei se algumas pessoas podem não me conhecer dessa forma. Eu chamo-me Edmilson e tenho 21 anos. Sou designer de identidades visuais e social media agora. Bem, acho que esses são títulos, mas ok. Dizer que antes da programação já vinha uma outra área criativa antes de eu entrar para o design, que era a fotografia. Eu fotografava, primeiro como amador, fotografava com celular, depois comecei a fotografar com câmera profissional, comecei a fazer alguns retratos e... E vai lá, bro? Ok. Fazia alguns retratos, fazia alguns eventos. Foi quando eu comecei a estudar programação. Ainda continuava a fotografar, fazia essas boladas. Mas depois de alguns anos a fazer programação, eu comecei a me interessar um pouco pela criação de flyer. Eu achava aquilo bonito, eu tentava entender como é que gajos conseguem fazer isso, usam o que para fazer isso. Eu não entendia, porque era antes mesmo de eu ter um computador que pudesse correr bem os programas. Então, eu usava o celular para fazer algumas coisas.
que eu achava interessante. Fazer umas coisas para mim, para pessoas próximas, usando o celular, usando o PixArt, o InShot e esses aplicativos da Play Store. E com o passar do tempo, eu comecei a me aprofundar mais na fotografia. Comecei a trabalhar com o meu mentor, o Elton Cunha, que me ensinou técnicas de fotografia, como compor, como observar o ambiente, como devo captar uma boa imagem. Essas coisas, malta, configurações and all that stuff. Um tempo depois, eu tinha o Elton Cunha era meu vizinho, praticamente um irmão mais velho. Um tempo depois, eu conheci o Elidio Vianculos de Mandi, a.k.a. Ionarte, que começou a me ensinar a editar pelo Photoshop, pelo Lightroom e Capture One. Me ensinou a fazer edições profissionais, fazer tratamento de pele, aquele todo o processo que a malta dos retratos faz. Ele começou a me levar para os eventos que ele cobria, noivados, casamentos. Meu primeiro contato com Photoshop foi a partir de Mandy. Então, quando eu migrei para o design, não foi uma coisa tão assim, porque eu já tinha uma noção de como é que funciona o Photoshop. Então, como é que realmente iniciou minha carreira no design? Eu estava ali a terminar minha formação como programador e eu tive uma ideia. Eu disse aqui, eu gostava de dizer que, na verdade, não gostava, ainda gosto. Gosto de dizer que nossas peculiaridades é que nos tornam únicos. E eu queria criar uma marca que tivesse isso, diferenciação. Só que era uma diferenciação e eu não sabia como é que ia fazer. Eu só dizia que vai ser uma cena diferente, mas acho que o diferente seria só as cores, porque seria uma cena que seria minha. Eu não estava busy em vender, eu queria adicionar aquela cena só para mim. Então, eu já tinha o esboço feito, levei umas 2 semanas a fazer, porque eu não sabia nada daquilo. Eu só começava a desenhar, eu quero uma coisa assim, 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 isso aqui fica bonito. Yeah, para mim, só era importante ser bonito, não precisava carregar nenhum significado, tipo, yeah. Então, quando já tinha tudo bem organizado e estruturado, eu procurei o meu vizinho, o Elton Cunha, que é um designer já há um bom tempo, ele trabalha na área de comunicação, é formado nessa área e por acaso agora ele já tem uma agência de marketing e comunicação. Eu mostrei a ele meus bolsos no caderno e ele disse assim, bro, deixa me ajudar a colocar essa cena aqui no computador, que é para poder fazer os prints, essas cenas todas, e poder usar na net. Ele olhou para mim e começou a rir. Disse, não vou fazer nada por ti. Vai tunar essa cena sozinho. Eu só vou te mostrar as cenas que podes usar para tunar. Vais me mostrando como é que está a ficar. Yeah. Quando ele me disse a cena, eu fiquei tipo, bro, ei, eu nunca mexi com essas cenas de malta, criar logotipo, criar. Eu não sabia. Minha cena eram códigos. Minha cena era malta, HTML, JavaScript, Java, CSS. Era a cena que eu gramava. Tipo, eu não entendia.
Depois de um tempo, eu comecei a estudar sobre o que ele me disse que eu devia procurar para poder criar essa cena. E ele disse: qual é o conceito? Eu disse: não sei. Ele disse: você tem que saber o que essa cena tem que transmitir. Não é só criar essa cena porque. Ok. Por que as pessoas vão comprar a tua cena? Eu fiquei tipo. Yeah, aqui só estou a criar a cena, mas eu não sei por que eu estou a criar. Então, comecei a estudar, comecei a procurar sobre a cena que ele disse. Ele disse que eu devia procurar algumas ferramentas. Então, comecei a pesquisar sobre aquilo incansavelmente. Eu ficava horas em frente ao computador em busca daquela cena, porque eu queria treinar meu look. No início eu só foquei em aprender a ferramenta. Comecei a usar Illustrator logo de cara. Minha sorte. Ainda bem que não comecei a usar Corel. Precisava criar um logotipo. Então, comecei a usar Illustrator. Comecei a estudar algumas técnicas. Comecei a melhorar. E comecei a gostar da cena. Comecei a me focar mais naquilo. E comecei a entender que era mais do que só uma cena bonita. Tinha que ajudar a comunicar alguma mensagem, passar alguma emoção e fazer algum sentido. Passei acho que um ano ou uns meses, sei lá, a estudar sobre isso, a ver vídeos sobre isso. Eu descobri que, na verdade, uma marca forte precisa de ter uma identidade visual. Eu não sabia o que era isso, eu só ouvia que existia identidade visual quando eu comecei a estudar. Eu não sabia o que era, eu não sabia como é que se construía. Então eu comecei a procurar sobre criação de identidades visuais e comecei a buscar formas de aplicar aquele conhecimento. Comecei a procurar pessoas que eu achava que poderia fornecer aqueles serviços. Comecei a adicionar uma cena aqui, uma cena ali. E naqueles que eu fazia, uns gostavam e me recomendavam para outros, eu começava a fazer. Adicionava alguns flyers, mas só coisa básica, tipo, e outros flyers não me pagavam. Yeah, outros não me pagavam. As ditas burlas, como a Orlana disse que eu devia falar das minhas burlas. Ah, comecei a trabalhar, comecei a estudar também sobre como vender, como me posicionar e comecei a fazer prospecção ativa. Foi onde tudo começou a animar, porque meus clientes eram uns clientes que pagavam pouco e cobravam muito. Eu não sabia como é que eu ia sair daquela situação de todos os meus clientes terem um budget baixo, eu não sabia como é que eu ia vender o meu serviço. Então, quando eu comecei a estudar sobre posicionamento, foi aí que eu comecei a descobrir que eu tenho que procurar os meus clientes ideais, ou seja, ter uma persona para poder buscar os tais clientes, porque só me pagavam de refresco. Outros chegavam e diziam, bro, dite não uma cena festa para mim, eu vou dar de refresco. Eu, quando dei de refresco, eles me diziam 200, 300, eu, ei. E eu desde cedo já tinha essa coisa de ser seletista em termos de cliente. Em alguns casos eu dizia, não, se não queres pagar agora, estou a dizer 10. Eu sabendo que eu precisava daquele dinheiro, mas porque eu estava a tentar me posicionar, eu tinha que ir. E hoje eu trabalho com identidades visuais, social media, design de social media, e estou a estudar sobre neuromarketing e
e um pouco de tráfego pago. Porque acredito que um bom criativo precisa entender essas cenas. Yeah, precisa mesmo. Ah, e primeiramente agradecer a todos que estão aqui. Obrigado por comparecerem. Gostaria de ouvir algumas das vossas questões, se tiver. Hum, Eu não tenho nenhuma questão. Tudo que foi dito está claro, né? Parabenizar pelo teu trajeto, né? Yeah. Tens um futuro promissor. Consigo ver isso. És alguém que se preocupa em adquirir conhecimento, pesquisas muito e tal. E o teu estado atual, né? Teus trabalhos e tal, tem muita qualidade. Eu acredito que daqui a um tempo vais melhorar ainda mais. Então é só continuar nesse drive e que as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Yeah, uma das cenas que fez melhorar foi dar na comunidade. Eu vou dizer que foi um boost que yeah, eu precisava mesmo. Abel, valeu. Yeah, cool. Eu quero saber uma cena. Tens usado o nome Stance nas redes? Qual é o conceito? Como é que chegaste aí e o que é que estás a fazer com essa marca? O nome Stance vem do meu posicionamento pessoal. Tipo, eu como pessoa, porque eu associei esse nome Stance à minha marca minha marca criativa, porque eu já me chamavam de Stance por causa de postura, a forma como me apresento em público, a forma como me visto. Então, foi uma cena like, tradução de português para inglês. E é um nome que é bem fonético e fácil de memorizar. Por isso que eu uso esse nome. Quer dizer que as marcas que trabalham comigo ganham destaque através do que eu faço e conseguem se posicionar. Daí que Stance. Mais Um, alguma. para ti, das tantas coisas que foste aprendendo ao longo do caminho, o que é que achas que foi crucial para chegar onde estás agora? Né? Qual foi o passo mais importante? Ok, falar, ou talvez foi falar com as pessoas que se tiveste mentores, foi investigar, foi um curso específico, ou é criatividade natural, ou aprendeste em algum sítio? Qual é que foi o highlight para ti? Eu posso dizer que muita pesquisa, muita dedicação e noite em claro. Mas o mais importante foi o meu mentor ter negado de ensinar para mim aquela cena do logotipo. Porque eu acredito que se ele tivesse ensinado para mim, eu não teria dado tempo de pesquisar, de procurar essa informação, de estudar sobre essa área, sobre essas ferramentas. E por isso eu até sou muito grato. Até eu sou muito grato a ele porque yeah, estou onde eu estou a bazar para onde eu estou a bazar, sou quem sou e faço o que eu faço. Acho que graças a ele e é o meu esforço. E as pessoas com as quais eu me relaciono, com o networking que eu tenho.
E estavas a amarrar programação, agora vais amarrar design ou vais terminar a programação? Agora meu foco é ir para a área de comunicação, tipo, pretendo fazer uma formação, dizem que o papel é importante, apesar de que não devemos colocar isso em frente a tudo, tipo, ok, temos o papel, é tudo, mas eu pretendo fazer uma formação. Mas queres fazer licenciatura ou tipo um diploma ou certificado? Pretendo fazer uma licenciatura, algo. Eu ainda não sei se vou fazer exatamente design ou se faço comunicação no seu geral, porque ainda tenho muitas dúvidas. Porém, uma certeza é que eu quero estar na área de comunicação. Alright, cool. Outras contribuições ou dúvidas, sugestões? Confiado, deixa convosco. Ok, viva, viva. Tens uma trajetória top, top. Qual é o teu melhor job atualmente? Qual é que tu consideras, este é o meu melhor job, esse é o melhor job que eu fiz nesses 3 anos? Até podes ter mais de um. Fala de uma coisa, pode ser tipo tua satisfação em questão de, esse foi o meu melhor job, mas também podias considerar a grandeza do job. Um job que ainda não foi implementado, porém muito top em termos de apresentação e elaboração. Penso que já tenham visto o meu portfólio no Behance. O projeto da Tânia Tembe é um dos meus favoritos. E tem o meu rebranding, o rebranding da Stance Arts, que também está no meu top 5. Eu acho que esses dois projetos são os que eu mais. Porque, na verdade, eu comecei a gramar mesmo do que eu fazia, tipo, os jobs ficarem nice, quer dizer que, ok, eu estou a gostar do que eu estou a fazer. Foi no ano passado que eu comecei a. Porque eu não consumia referências. Tipo, eu só olhava um pouquinho e depois ia fazer. Eu não sabia consumir referências. Tanto que agora Zag já me chama de referências de Naruto. Eu acho que consumir referências me ajudou a adicionar projetos nice que eu tino agora. Como, por exemplo, o projeto da. Quando eu falei de projetos que eu fiz para Bradas and all that stuff, um dos projetos é o projeto da Need Flavors, que é uma brada minha. Eu ajudei ela a criar umas cenas que eu até hoje tenho orgulho. Gostaria também de falar de como que eu consegui encontrar os meus clientes ideais. Como é que eu consigo, como é que eu faço. Ah, é uma cena que. Bro, pode falar, pode falar. Ok. Nesses 2 melhores projetos que tu fizeste, eu acredito que tiveste alguns jobs, né? Porque realmente há 10 projetos que nós consideramos os top 5, né?
são aqueles Yeah. projetos que tivemos o maior desafio. Então, queria saber qual foi o teu maior desafio nesses projetos, ou num desses projetos. Falando do projeto da Tânia Tembe, um dos maiores desafios nesse projeto, porque foi uma proposta que eu fiz a ela, foi entrar em contato e por ser uma pessoa que raramente responde a mensagens desse tipo no WhatsApp, ela bem me disse isso. Levou um tempo para falar com ela, então eu tive que fazer umas chamadas para ela, porque por mensagem ela não respondia. Mas depois disso, quando eu apresentei a proposta a ela, ela disse: Tu és o que eu precisava. E assim mesmo, ela foi me recomendando a algumas pessoas. E um dos maiores desafios para mim é fazer a prospecção, porque tens que saber, nem todos os clientes são para ti. Por vezes podes querer trabalhar com um cliente e esse cliente ser um cliente tóxico para ti e não valer o esforço. E atualmente, eu consigo clientes através de prospecção e depois de prospecção, esses clientes viram fi- fiéis e fazem recomendações e eles mesmos fazem recorrências, voltam e pedem mais outras cenas. Não sei se dei voltas ou respondi a questão. A Tânia Tembe, está que essa falar, é a Tânia Tembe, atriz, a Maida. Yeah, atriz e influencer. E atualmente também trabalho com a Miravilha como designer fixo dela. Mas uma cena, guys, uma área importante. Estás a ver o que é olhar para teus projetos antigos e dizer, ei, eu que fiz isso aqui. Pegar café. A cena dos projetos antigos é maninho nice. Para ver, epa, faz avaliar, né? Qual era a tua visão há um tempo atrás, o que que aprendeste de novo para melhorar e às vezes encontras ideias maninho nice que não, se calhar não conseguiste implementar, mas podes agora com os skills que tens melhorar alguma coisa. Maninho. Yeah, eu lembro que tem uns trabalhos antigos que eu fiz, né? E aquelas cenas eu fiz na base da intuição. Não era antes de estudar sobre os princípios de design, etc. Aquilo todo foi feito na base da intuição. Eu via algo, né? A forma, a organização e tal. E fazia aquela cena, né? Não sei se viram, dias partilhei uns cartazes. Eu antes fiz aquela cena, não entendia nada de princípios de design. Só via aquilo como algo interessante. Mexia, fazia cartazes para as festas em que eu tocava, né? E Fazíamos cenas só por serem bonitas. E acho que é algo que acontece com maninho pessoas. Quando estavas a falar aqui, estavas a dizer que a identidade visual é uma coisa que dá boost nas marcas, né? Então, eu acho que já tínhamos comentado isso no grupo. Tipo, eu sou muito mais logo maker que alguém que faz identidades visuais. Claro que estar ao lado da Bell te obriga a ser alguém que toca nessa parte. Então, qual, qual é. ah, o que é que realmente te fez ser alguém que vai mais pelas identidades visuais e não pelos logos e
o que é que te faz muitas das vezes dizer não, tu, embora esteja-me a pedir um logo, estou falando no caso do cliente, o que tu precisas é de uma identidade visual e como é que realmente fazes essa pessoa mudar de dia, porque eu reparei numa dos chats que estávamos a ter ali, parece que não fazes um upsell, tu mostras tipo de início que não, o que tu tens de fazer é isto aqui, pelo menos para mim, talvez, porque como é que é? A minha trajetória no design profissional não vem de logotipos. Eu estava muito mais inclinado em car branding, passo para álbum designer, passo para social media e nunca como alguém que cria ideias visuais. So, I'm okay em fazer logos, estás a ver? Tanto que um dos meus melhores logos, eu não fiz a idade visual daqui, eu fiz os logos, o logo e acabou. Então, como é que tu fazes essa cena de, olha, tu precisas de uma identidade visual e não de um logo, e como é que tu sabes que, olha, esta pessoa aqui vai aceitar uma identidade visual e não um logo? Porque há aquelas pessoas que, tu estás ali a insistir a cena ideal para fazer aquela pessoa é fazer o logo e seja do barulho. Então, e ainda tem mais questões, by the way. Ok. Yeah. Ok, deixa eu só reformular aqui a minha resposta. Ok. Não que eu só necessariamente faça identidades visuais. Não estavas aí a perguntar ChatGPT, né? A resposta. Não. Estavam a falar comigo aqui. Tá nice. Alberto, já estás a botar. Nunca sabe, não gajo disse, deixa lá um tempo, te ligou o Mike, talvez estava a Não, mandar um prompt aí. Mas ok, manda ver. Ok, yeah. Não que eu necessariamente só faça identidades visuais para os clientes e tipo, não é que eu sempre analiso o projeto do cliente, a marca do cliente, se já existir antes de propor alguma solução, antes de dar o próximo passo. Como dizem, tem que namorar antes de casar. Então, eu tento entender primeiro qual é o objetivo, para que ele vai usar. E na maior parte das vezes, os clientes que vêm até mim são clientes que não necessariamente precisam de um logotipo, mas que precisam de algo para sustentar a marca. E eu só entregando o logotipo, ou seja, o símbolo, a tipografia só, eu não acredito que a marca vai durar. Então, eu sempre recomendo a eles, olha, era melhor que fôssemos por esse caminho, que vai nos facilitar no futuro, não vais precisar voltar a recorrer a um outro designer, porque vais precisar de X, Y, Z. E o que me fez entrar para a criação de identidades visuais é a curiosidade de entender como é que as marcas grandes funcionam. Eu queria entender como é que existe aquela consistência, tipo, todos os materiais são bem alinhados, todos os materiais comunicam de uma forma X. Eu entendi que identidade visual funciona para isso, para manter a consistência de uma marca na comunicação and all that stuff. Não sei se respondi a tua questão, Zac. A resposta chegou. Eu tinha uma pergunta, mas não sei responder agora, porque eu ainda vou fazer outras. Seria o que é que tu tens uma coisa que tu tens para ensinar para os teus colegas nesta área e uma coisa que tu tens para ensinar ao cliente, a um dos teus clientes. Tipo, pode ser um cliente futuro, like, epá, ele está a vir, eu preciso de te ensinar algo, isto aqui.
Mas enquanto isso, tu estavas aqui a falar dos teus jobs e o que é que faz daqueles jobs nice? Tipo, o que é que tu tiras uma cena e dizes, olha, esse job aqui é nice por causa disto, isto, isto. O que é que eu posso tirar e replicar para um outro job? Provavelmente eles devem ter alguma característica em comum. O que é essa coisa? Uma das características é a organização, a sequência da apresentação e a identidade que eu tenho na criação dos símbolos. Na maior parte das vezes, seguem a mesma, como posso dizer, a mesma linhagem, o mesmo estilo, mas de formas diferentes. É contraditório, mas é mais ou menos isso. É algo que tem aquele meu toque. Tipo, ok, não sei se as pessoas veem isso, mas eu consigo ver que isto e isto tem o meu toque que se as pessoas me conhecerem e conhecerem o meu trabalho, conseguem identificar. Então, a parte Oh, que eu acho que é mais fácil de identificar é mesmo essa e a sequência. ok. Eu tinha visto que parece tipo, estar inclinado para handcraft things, estás a ver? Tipo, tu gostas de querer dar aquele toque manual. Ah, o que tu achas de realmente focar nessa área? Porque mandaste a panela lá com o fantasma, o Pac-Man, né? A referência do Pac-Man. E Yeah. acho que naquele job do restaurante que fizemos também tentaste trazer a mesma coisa. E eu não senti tipo para apreciar bem dos jobs, mas vejo alguma cena assim. Então, o que é que tu achas de começar já a apreciar essa cena? Porque ontem, por exemplo, acho que foi o Nosrec que partilhou a cena do Edward Taylor, que é uma questão é uma forma de nós entendermos mais sobre a cultura e através desses pontos culturais, nós vamos fazer coisas melhores na nossa cena, estás a ver? Mas eu acho tipo, eu ia pegar assim, ok, esses pontos aqui parecem, sim, parecem nos fazer remeter a algo feito à mão, mas nós como africanos somos bons artesãos, tipo, sabemos fazer bem a coisa, like, podia ser lisa, então por que é que tem esses pontos? Mas a pergunta principal aqui é pensas tipo em ser alguém que diz, ok, se vamos criar aqui coisas que remetem mais ao humanismo, Uhum. eh, pensas em te inclinar para esse lado? Bom, não exatamente estar só nesse lado de criar as cenas handcraft, mas de se algum projeto precisar se identificar dessa forma ou se apresentar dessa forma mais orgânica, mais, como eu vou dizer, despojada, mais à vontade, mais próxima. Sim, eu pretendo entregar uma resposta à altura. Ok, ok. E o que é que faz dessas artes, peças de arte, design, trazerem esse toque muito mais handcraft? Porque eu vejo que trazes tipo, aquelas curvas e associas a isso, mas o que tem além disso? Além de gerar reconhecimento instantâneo de, das coisas tradicionais daqui, tipo, ok, cozinhar no fogo, no, na lenha, cozinhar com aquelas panelas grandes, ah, as ditas panelas de incuvo, ou seja, aquelas panelas bigs dos casamentos.
eu acho que auxiliar isso a uma paleta mais contemporânea, por exemplo, um vinho com um creme, que dá a entender que é feijoada, que é uma cena que não pode faltar em ocasiões especiais, principalmente aqui é o Moses. Então, eu acho que juntando esses dois pontos, nós conseguimos chegar a, a isso, a comunicar que isso aqui é nosso, isso aqui nos identifica. Ok, top, top. E como é que tu crias tuas marcas? Tipo, o processo, não falo tipo o processo, like, eu começo do brainstorming, depois procuro palavras sinônimas, depois tento associar. Não falo disto. Falo de essa parte, like, estava já aqui a falar de trazer algo mais contemporâneo. Analisas o que estava acontecendo na Idade Média, na Idade Clássica, na Idade das Luzes, na transação dessas. Porque agora alguns dizem que estamos na idade praticamente pós-contemporânea, mas alguns dizem contemporânea e alguns estão a perspectivar o futuro. O que é? Tu crias, vejas essas cenas todas e dizes, não, eu vou situar a marca agora e constróis uma marca para durar 1 ano, para 5 anos, para 10 anos. E como é que ela vai se tornar relevante durante esse todo o tempo, sendo que tem aqui alguns traços não totalmente contemporâneos, alguns até antecedem isso, e ao mesmo tempo estamos a caminhar para o futuro. Como é que tu fazes? Como é que é esse teu processo de analisar os pontos que tu vais trazer nessa marca, perspectivando o futuro? Eu busco sempre equilibrar entre a tipografia, o símbolo e as ilustrações. Se a marca tiver ilustrações, que é para deixar a marca atemporal, não muito atrás e também não muito no futuro. Ou seja, uma marca que comunica com as cenas do passado, mas também vai comunicar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, mantendo a consistência. Ok, as narrativas, acho que as minhas perguntas estão a acabar, mas vamos lá. Onde estiveres daqui a 5 anos? Eu não vejo daqui a 5 anos. Yeah. Andar de uma URSS, apanhar a Bel na rua da Bulé. Então estás a assumir que eu daqui a 5 anos nem ter carro, estás-me a botar, dar passos para trás, para fora. Você é um grande hater, mano. Eu vou apanhar a sair do foto da Bulé de URSS. Porra, esse gajo é um hater, mano. Fogo, mano. O que vais fazer? Fogo, mano. Queres crescer sozinho, outros gajos a darem passos para trás, é isso mesmo. Poxa, estou decepcionado, não. Estou decepcionado. Mas ok, eu na verdade eu até ia perguntar antes do Zé, eu estou mais interessado até no processo criativo. Recebeste um job, quero fazer um logotipo de uma loja de brinquedos para criança. Eu estou interessado em. Dali, como é que tu chegas ao resultado final? Eu tenho interesse por saber essa parte do teu processo. Ok. Primeiramente, eu converso com o cliente e antes do briefing, eu converso com ele, procuro entender um pouco da visão dele ou dela. Procuro saber como é que ela gostaria de ver a marca, como é que ela imagina a marca. E depois dessa conversa, nós fazemos uma reunião de briefing, onde eu faço algumas questões relacionadas à criação e and all that stuff. Depois
nós vamos para a criação do mood board, onde ela vai selecionar algumas coisas que ela acha que não encaixam com o que ela tem como visão. Depois disso, nós partimos para a criação do símbolo e seleção de começamos a fazer a seleção da tipografia, que atualmente tem sido uma das partes que eu mais gosto, porque eu tenho feito muita alteração de tipografia, personalização da tipografia. A maior parte das vezes já não entrego os logos como eles, as tipografias como elas são. Faço uma alteração aqui e ali, deixando um toque de originalidade e autenticidade. Só, eu quero entender uma cena. Ao longo do processo, às vezes disseste fácil, depois disseste fazemos, vamos. Isso quer dizer que isso tudo é feito com participação do cliente? É um processo em que andas com o cliente ou estás a dizer só porque pronto, é a sua forma de falar? Ou estás a envolver quando diz vamos passar para seleção de tipografia, seleção de cores, é porque estás a envolver o cliente nesse trabalho? Ok, espera. Estou a pedir também citar os tempos, tipo, levas uma semana, 2 semanas, como é que é? Tipo, durante os processos. Dependendo da complexidade do projeto, eu no máximo levo de uma semana e meia a 2 para criação e apresentação. Onde na primeira semana nós fazemos algumas reuniões, 1 ou 2 reuniões, e depois eu começo a apresentar algumas ideias de mood board, fazemos a seleção de umas possíveis paletas. E na segunda, eu começo com a execução e a aplicação. É, no meio disso tudo, né? Falaste dos moodboards, etc. Uhum. Eu não sei se associas isso à parte em que organizas o moodboard, mas quero saber onde é que fica a parte da pesquisa, onde tu buscas referências. Não sei se associas isso ao moodboard ou o quê. Gostaria de saber onde é que fica a parte da pesquisa e tal. Porque aqui estamos na parte de criar isto, fonte, criar o ícone, etc, etc. Então eu quero saber onde é que fica a parte da pesquisa, já que é uma das partes mais importantes nesse processo de criação de identidades visuais. Durante a criação do mood board, tipo, eu crio 2 mood boards. Então, um é para a parte visual em si e outro é para posicionamento, ah, público e maltestações de tom de voz, onde eu procuro ver qual é o público dela, como é que esse público se comporta, quais são os gostos, como é que eu posso fazer essa marca se comunicar com público X. Por exemplo, se for um público infantil, eu não posso vir com uma fonte bué séria, tipo, uma fonte muito formal. Se for um público infantil, eu primeiro tenho que atrair os pais, tem que atrair as crianças e convencer os pais. Como é que eu vou atrair essas crianças? Usando cores mais vibrantes, tipografias mais arredondadas, alguns ícones brincalhões, algumas formas mais orgânicas.
E isso tudo faz parte dessa parte da criação do mood board. Eu crio 2 mood boards. Começo pela criação da estratégia e depois é quando eu vou para a parte do visual. Procuro marcas que se comuniquem como eu quero que ou como o cliente quer que a marca dele se expresse para os clientes ou os possíveis clientes. Peço para não esquecer a pergunta do Abel, se era uma forma de falar ou o cliente também participa do processo. Sim, o cliente participa do processo. Eu faço a seleção dos elementos e eu apresento ao cliente, que é para ele estar a par de tudo o que está a acontecer. E assim nós reduzimos as chances de alterações e como é que posso dizer? As não Ok, aprovações. mas isso é, no caso, vamos supor, tu escolheste uma fonte, depois mostra para o cliente, escolhe um símbolo, mostra para o cliente, tipo, é desse jeito aí. Não, eu faço a criação e a aplicação e eu vou apresentando. Tipo, olha, estamos nesse passo, estamos a ficar assim, X, Y, Z. Que é para poder. Eu não gosto de apresentar várias opções. Eu apresento uma, duas ou três, no máximo três opções. Eu, antes de partir para a parte da apresentação geral, eu apresento opções de. Na maior parte das vezes, eu só apresento mais opções de fonte do que de símbolo. Símbolo, eu faço criação. Eu gasto mais tempo na criação do símbolo porque eu e o cliente temos que estar em sintonia no que nós queremos transmitir para a marca dele. Mas, E, Confiado, não achas que se estás a, quer dizer, nessa tentativa de reduzir a probabilidade de alterações, não achas que estás a aumentar a probabilidade de ser um logo pode dizer, dirigido pelo cliente e não pelo criativo? Falando nisso, eu lembro que uma vez eu mandei um briefing onde supostamente eu dava muita liberdade ao cliente. Eu lhe dei espaço para ele escolher o estilo de logotipo, né? yeah. Fui crucificado pelo Abel, tipo, epa, já dá muita liberdade ao cliente. Então, eu vou perguntar a mesma coisa. Será que não dá já dá muita liberdade ao cliente? Olhando por esse lado agora, eu acho que sim. Tipo, a ideia de reduzir as chances, eu acredito que seja nice, porém eu acho que a minha execução da ideia não seja a das melhores. E eu gostaria de saber como é que eu posso fazer. Alguma dica que podem me dar para. É assim, Hum, não, diz sexo, a contato. ok. Esse método que estás a usar eu já usei uma vez, mas porque não existia budget. Simplesmente eu disse, olha, não temos como fazer uma outra revisão. Vamos seguir esta linha. Peguei os logos, desenhei todos à mão, escolhi, tipo, filtrei, voltei a desenhar melhor, apresentei, ouvi, escutei, tipo, eram 15 opções, like, esta não, esta não, esta não. Escutei e disse, ok, ela comentou bem sobre isto. Peguei aquela ali, apresentei e fui o que melhorando, mas não dando muito espaço a cliente, ok? Também sendo uma pessoa que também tá nesta área de criativa, marketing e things like that, mas é só para reduzir o custo da cena, não é para fazer isto, não era para fazer isto com o resto dos clientes, de o processo é este, depois aquilo, não, não, não. Era só para reduzir. Então, esta é a minha experiência de cenas. Então, vais pegar um caso de sucesso, como este que para mim foi um sucesso, de apresentar várias opções, escolher uma, pegar aquela ali, trabalhar naquela uma e única opção, não duas nem três, porque
não há recursos, não há tempo. E uma das formas de fazer avaliação é assim: quanto mais atenção. Alguns podem dizer que quanto mais caro, melhor, mas para mim, quanto mais atenção, melhor. Então, se tu estás a dar atenção a um e único produto, a um e único ícone, a um único serviço, alguma coisa assim, esse será o melhor. Então, se é dás maior atenção àquele e a dar maior atenção, provavelmente vais conseguir defender aquela coisa melhor. Diferente de tentar fazer, like, estás na baliza e estás a tentar defender 3 bolas, like, you can't. Então, pegas isto e depois fui filtrando e fui apresentando e chegamos lá, mas era só uma forma de conseguir fazer, fechar a deal com pouco budget. Então, eu não sei se isso, na verdade, funciona para todas as vezes, porque eu ainda teria que entender como é que tu fazes esses updates. É telemóvel, é tipo, voltas a fazer uma chamada, é Google Meet, é Zoom, é WhatsApp, é e-mail, quanto tempo de resposta tens? Yeah, é complicado. Yeah. O que eu ia dizer é um bocadinho diferente. Eu estou preocupado porque é muito poder ser dado ao cliente. Eu não dou muita flexibilidade aos meus clientes. Eu sou criativo, eu sei, quer dizer, não de uma forma arrogante, né? Vou ouvir a opinião e reavaliar e ver se ele conseguiu ver uma coisa que eu não consegui ver, que pode acontecer, né? Somos humanos e podemos focar numa coisa e perder outra, isso pode acontecer. Mas se calhar é por causa da experiência. Eu já fiz estudo para considerar todas as possíveis questões que o cliente pode ter, para considerar todos os possíveis cenários em que uma coisa pode não funcionar. E por causa disso, eu prefiro focar-me em uma única apresentação para colocar todo o meu esforço na melhor proposta de identidade visual possível. E não ficar a dividir ideias. Tenho uma ideia de como posso brigar com o verde, mas só vou fazer na segunda opção. Depois tenho uma ideia de como posso fazer uma sombra, mas só vou fazer na terceira opção. Não. Eu vou trabalhar com toda a minha criatividade na melhor proposta possível. E, 90% das vezes é aquela proposta que passa. Eu dizer que se não me deixa mentir, a gente faz a apresentação, o cliente vem, mas devia ser assim, eu justifico de novo. Até dou-lhe tempo, faço de contas que vou fazer revisão, mas na verdade só passam 2 semanas, volto-lhe apresentar a mesma coisa e justifico ainda mais que o que eu estou a apresentar é a cena. E sempre a malta acaba seguindo. Então, dar muita liberdade ao cliente deixa de ser o teu trabalho original como criativo. O cliente já vai começar a dizer que ele também é designer, ele também entende disso. E depois estás numa situação em que tu não estás a estudar a melhor possibilidade, não estás a conseguir talvez também justificar porque escolheste aquela possibilidade. Então talvez é aí que acabas precisando desse suporte do cliente para evitar um problema logístico de tempo de estarem a fazer muitas versões, mas de novo sem ser o teu trabalho original, sem ser um trabalho originalmente teu, autenticamente teu, é a melhor palavra. Bom, eu acho que o Abel tem razão, né? Por exemplo, eu para poder diminuir essa cena de o cliente começar a escolher, não, muda aquilo, mas aquilo é o melhor, mas nem tipo no meeting, nesse caso do briefing. Então, lá eu coloco o máximo das perguntas a qual o cliente tipo possa querer no projeto dele. Até, inclusive, para finalizar o briefing, eu pergunto, tem alguma outra ideia ou algo que tu gostarias que esteja incluso no teu projeto, algo assim? Isso para deixar bem claro para o cliente que, a partir do briefing para lá, já o projeto é sobre a minha responsabilidade, ok? Então eu costumo fazer desse jeito. Eu coloco todas as questões ali no briefing e deixo bem claro que a ideia é essa e esta, e daqui para lá frente é só a minha criatividade. Depois mando a apresentação e daí fechamos o projeto. Voltar a comentar algo. Eu tipo, ouvi já falar dos mood boards, mas ao longo do processo eu também fiz uma pergunta e eu percebi que não faz isso. É bom, podes ter várias opções, mas é assim, vamos supor que fazes um logotipo. Aquele logotipo que tu fizeste vai ter um tema. Sabes o que são Stylescapes? Não sei.
Ok, é um mood board que foi à escola privada. Então, o que acontece é que tu crias o teu logotipo e Yeah. crias o logotipo. Ou pegas lá um logotipo como referência para criar um mood board. E pegas o mesmo logotipo, coloca no outro no job, ou coloca no outro job, ou até podes dar uns toques diferentes. Depois vais pegar aquela questão dos clientes, daí que tu estavas a fazer a separação dos mood boards. Então, se tu pegares um Stylescapes, que para mim leva muito tempo e nunca fiz, acho que fiz uma vez, talvez, mas colocas lá a persona, colocas lá os tipos de fonte diferentes, mas cada Stylescapes terá um tema. Então, podes ter quando digo um tema, é tipo, este logotipo aqui vai funcionar da maneira timeless. Estaremos a falar de Coca-Cola, por exemplo. Desde que está lá, fizeram seus ajustes, fizeram, mas é timeless. Não temos como discutir. Vamos pegar todos esses logotipos que fizeram de branding agora, as marcas de roupa, a Jaguar e qualquer outra marca. Estão a fazer o quê? A fazer mudanças para 10, 15 anos. Não, aqueles logotipos não podem ficar muito mais que isso. Que é 2020, 2030, 2035. Esse outro tema. Depois vais pegar um outro logotipo e dizes que, olha, tu disseste que queres alcançar aqui a quantidade X de pessoas e isto, aquilo, mas depois provavelmente vais abrir espaço para mais serviços ou para novas fronteiras. Então, atualmente, vai seguir com cor X, essa cena, traço X, coisas do gênero. Esta é uma das outras formas de tu fazeres, mas não estás a mudar a primeira interpretação. O que estás a mudar é tipo, olha, o que vai mudar aqui, as personas aqui serão essas, os tipos de fontes por causa das personas serão essas, o estilo, as cores, aqui é verde por causa disto, aqui é azul por causa disto, aqui é rosa por causa disto. Então, podes vir a investigar esta questão. Não é mau tu trazeres outras opções, é mau tu não conseguires entender o que está a ser requisitado e estar a entregar de uma única vez e estar a pedir alguma opinião do cliente, porque o que vai acontecer é que esse cliente há de vir ter comigo. E comigo eu não vou deixar meter mão no meu mouse. Não sei se ficou claro. Yeah. Ficou. É, gramei dessa de pegar no meu mouse, pá. É. Olha, eu, por exemplo, estava a ver o logo do Edmilson, um logo muito, muito fixe. É Tânia Tembe, alguma coisa do gênero. Yeah. Então, eu, por exemplo, fiquei a perguntar-me, né, qual era o tipo de serviço. Depois li um pouco. Eu acho que estou com o Behance Open. Deixa lá só ver se consigo ter acesso a isto. Ou fala especificamente de agência de estética, maquiagem. Não é apenas uma agência de estética e maquiagem, mas uma agência que tem como principal objetivo ajudar os clientes a usarem a maquiagem para iluminar e realçar a sua beleza natural. Na verdade, não é apenas, é apenas uma figura estilística, porque no final do dia é a mesma coisa, né? Yeah. Só que precisava caprichar, eu acho que ficou maninho nice. Então logo percebe-se que é uma agência de estética, maquiagem, tudo mais. E eu fico a perguntar-me se as fontes serifadas, ou melhor, como é que selecionaste, por exemplo, uma fonte serifada e colocaste elas com letras maiúsculas? Qual foi o critério que usaste para isso? Sobre a questão da fonte estar em uppercase, eu já não me recordo porque que eu fiz para essa marca, mas me recordo de ter escolhido a fonte serifada porque eu queria algo mais sofisticado e moderno, que equilibrasse melhor com o símbolo. Porque se eu escolhesse uma tipografia sans serif, eu acho que ficaria um pouco desequilibrado, porque o símbolo é feito a partir de linhas.
não é um símbolo preenchido ou algo do gênero. Mas olhando agora, eu posso dizer que a tipografia estar em maiúsculo, eu acho que era para se impor e demonstrar mais profissionalismo, autoridade. Eu acho que Yeah. Consigo pegar a ideia, consigo pegar. Só que eu por exemplo, tenho dito isto mais de uma vez, que pá, consegui abrir os horizontes quando comecei a interagir com o grupo. Isto tem yeah, sido muito saudável, porque antes eu não tinha um relacionamento ativo com designers. Por incrível que pareça, há muita apatia de designers na banda, ou seja, cada um acha que é massa e não seria cool partilhar os truques como se estivéssemos a competir. Já estive numa situação em que tentei encontrar-me com um gajo que eu apreciava e o gajo mostrou uma posição defensiva, tá vendo? yeah, Então, com o grupo eu pude aprender algumas cenas. Acredito que atualmente 50% do que sei sobre design, óbvio que já mexia com isto há um tempo, mas o que é que acontece? Tenho ainda algumas dificuldades em compreender algumas terminologias e isto às vezes complica um pouco a interação, mas eu acho que é saudável porque no final do dia a gente vai e faz alguma pesquisa para saber do que é que exatamente se refere. Mas o meu ponto é, eu penso que nós já fizemos muitas cenas, o grupo já fez muito por nós, mas podia fazer mais alguma cena muito importante. O grupo podia fazer, acho que a Bel já fez isto uma vez, né? Já fez uma apresentação detalhada de um logo, mas eu acho que seria nice que tivéssemos um instrumento original de designer confiado que fosse uma base para guiar-nos à elaboração de um logotipo, desde o briefing até a apresentação. Ou seja, olha, estamos aqui, por exemplo, cliente trouxe proposta X. Nós estamos aqui a fazer o desenho do logotipo baseado nas informações que o cliente deu e vamos mostrar isto ao final da apresentação. O primeiro passo foi compreender isto, aquilo, mais isto. O segundo passo foi desenhar, por exemplo, o símbolo. Como é que nós desenhamos o símbolo? Por que é que escolhemos esse símbolo? O que é que fizemos para chegar a esse símbolo? Pesquisamos? Como pesquisamos? Onde pesquisamos? O que pesquisamos? É verdade que a criatividade é única, é particular, é unipessoal, mas era importante. Eu, por exemplo, ainda estou a pensar em trabalhar o logotipo da minha marca, que é Multiverso, né? Grama maninho desse nome, Pares. Então, o que é que fiz? Eu já tinha uma ideia de logo, já tenho um logo atualmente, mas eu ainda fico obcecado em ter uma imagem com uma presença mais top, tá vendo? yeah, Então fiquei a perguntar-me, like, por que multiverso? O que é que representa o multiverso? Quais são os elementos do multiverso? E tipo, quando alguém pensa no multiverso, pensa no quê? Como é que eu representaria o infinito? O infinito já foi representado de várias maneiras. Como é que eu faria a ver a relação disto com isto? Então eu fico a fazer-me essas perguntas de forma constante e eu acho que inocentemente estaria a fazer um dos passos da elaboração de um logo, só que eu não sei nem como é que se chama, é tudo super intuitivo, mas eu fico sempre a tentar relacionar esses detalhes. Depois de encontrar a cena que mais representa o multiverso, transformar isto num símbolo super original e depois escrever ali e tudo mais. Então, se nós pudéssemos, a Bel está na chamada, está a ouvir,
Eu sei que tens feito muito, mas podias, se tiveres disponibilidade, produzir um documento sobre passos de elaboração de um coisa, né? De um logotipo, desde o briefing até a entrega. Yeah, eu gostei. Mas eu tenho uma sugestão mais desafiadora, né? E tal, um desafio, né? Claro que já houveram outros desafios que podiam dar, mas um outro desafio, onde além de fazer a apresentação do projeto, a pessoa vai ter que apresentar todos os processos, né? E no meio disso tudo, vão se cruzar ideias, né? Vai puxar certos componentes de cada gajo que for apresentar e vai desenvolver a melhor forma, né? Melhor forma de apresentar o projeto, melhores métodos, né? Acho que assim seria top. Assim, Esse deixa eu... conceito da academia, Não, só, eu só ia dizer o seguinte, nos primeiros momentos da comunidade, por acaso comecei por aí, ou muito perto disso, não exatamente isso, mas comecei por partilhar meu processo criativo para identidades visuais e acho que viram, eu comentei recentemente que eu estava a escrever um livro sobre identidades visuais. Esse livro era específico para falar sobre o meu processo e os casos de sucesso e tudo mais, que infelizmente perdi alguns. Ano passado perdi cerca de 800 gigas de informação, então perdi alguns dos logos que eu fiz, mas epa, posso tentar recriar só para questões da apresentação. Mas estava a escrever um livro que tinha os processos todos. Agora, não tanto quanto o que o Amit está a dizer, não sei se até é possível esta ideia de como é que deve ser a linha, onde pesquisar, quer dizer, as coisas vão mudando muito. Se eu escrever Google hoje, mas daqui a pouco já viram que a ChatGPT está a tentar substituir as pesquisas do Google, então não posso dizer muito bem onde, posso tentar te dizer o que considerar durante a pesquisa, por exemplo, mas eu tinha um processo muito claro, com um nome, chamava-se VIP 3.3, que são 3 passos que são subdivididos por outros 3 passos. Mas já, eu vou recuperar esse material e ver se consigo republicar. E vamos ver se ajuda. Mas podes resumir, né? Qual era a ideia? Para esta sessão vai ser um bocadinho difícil, porque eu também preciso de voltar a ver algumas cenas, mas basicamente são três processos divididos por 3, porque em cada uma das fases tens 3 passos. Basicamente era isso. Sendo que o primeiro passo é o processo de conversa com o cliente, segundo tinhas a pesquisa e depois já o processo de implementação até a apresentação. E dentro de cada um desses, de novo, dividia-se em três passos. Mas hei de recuperar essa informação e partilhar convosco. Será mais ninguém, se aguardamos por isto. Na verdade, eu penso que, por exemplo, tem um confiado que partilhou uma cena aí, deixa-me lá ver se está na chamada. Não está. Chama-se Ricardo, né? Até a mensagem, na verdade, some agressiva. Eu penso que estamos aqui na comunidade e é muito difícil mensurar a capacidade dos confiados, porque é imensurável. Somos agora perto de 1000, ou mais de 1000, se não me engano. Então é importante ter sempre algum senso de humildade. Então ele disse, está aí um curso para quem pensa que design é só Photoshop, né? Eu até vi a mensagem assim, né? De forma um pouco tendenciosa. Só que depois fiquei curioso, eu disse, tá bem, eu acho que essa pessoa sou eu. E fui me inteirar um pouco sobre o curso. E por incrível que pareça, é uma confusão. Eu acho que é perto de um desperdício, porque o que é que eles fizeram? Eles levaram vários cursos separados e mesclaram. Então, no início é um pouco confuso, porque são umas tantas aulas a falarem só de cor,
são umas tantas aulas a falarem de outros elementos e o aprendizado acaba sendo ligeiramente comprometido. Então acaba não sendo muito didático. Então algumas coisas ditas aqui, sintéticas aqui, acabam sendo muito mais práticas do que certas cenas que a gente consegue ver na net. É que se a gente vai direto ao assunto, falar sobre, por exemplo, eu não pude participar daquela missa que o Zex apresentou, mas eu pude ver um pouco do que estava por vir. Eu entendi que só aquela missa era suficiente para cobrir alguns cursos do Domestika, né? Não porque esteja aqui a menosprezar o Domestika, mas não é uma opinião só minha, mesmo a nível do mundo, eu tenho visto muitos comentários lá na plataforma. Pô, os gajos estão a ser super redundantes. Eu acho que a comunidade de confiados é muito prática nesse detalhe. É muito prática a dar feedbacks, é muito prática ao criar, por exemplo, aquela cena de preços, que agora temos acesso até no chat GPT, por causa da comunidade. Então, tudo isto tem sido maninho fixe. Eu acho que se tivermos, pode não ser só o Abel, algum confiado, ter uma ideia inovadora, eu acho que podia fazer uma apresentação breve, partilhar e a gente ir acompanhando para aprimorar certas habilidades. Eu acho que collab, né? Tipo, uma colaboração de todos nós poderia ajudar, ok? Não só colocar essa cena nas mãos da Bel, mas eu acredito que se cada um aqui criar uma ideia, pode produzir esse material, e depois aí vamos apresentando e vamos coletar o que tem mais facilidade de outros confiados de aprenderem e vamos produzindo esse manual, né? Que vai ter o manual dos confiados. Então, a ideia é cada um criar, trazer um pouco daquilo que ele já tem, o conhecimento, do modo que possamos criar esse manual. Eu acho que poderia ser assim só para não colocar mais pressão no Abel. De facto, eu não sei se vocês. Ok, eu sempre fui viciado por edição de vídeos, ok? E já há muito tempo já queria maninho fazer lyric vídeos e aprendi a usar Vegas por causa dessa cena. Então, tem um gajo de nome Mateus Ferreira que tem um canal chamado Brainstorm Tutoriais. Eu não sei se alguém aqui conhece. Brainstorm é uma academia. Agora é uma academia, chamava-se. Eu falo muito antes de ser uma Conheço, academia. Conheço. E há muito antes de ser uma academia, porque eu já vejo a cena, acho que desde 2019 ou 2018. Então, aquele gajo trabalhava sozinho na época. Fazia os vídeos e depois de algum tempo ele decidiu recrutar outros produtores e decidiram transformar aquilo numa academia, né? Agora é a maior academia de edição de vídeos a nível do Brasil e uma das maiores a nível do mundo. Então, com isso, o que é que eu queria dizer? É assim, eu acho que, por exemplo, não precisa muito para termos um canal. Né? Não queria andar eu sei que temos um líder, mas eu acho que não é nada demais trazer um ponto, alguma coisa que pudesse abrir portas além do nosso grupo, porque a comunidade vem crescendo todos os dias, mas se tivesse alguma base, uma plataforma acessível para milhares de pessoas, eu acho que já seria um bom ponto. Ficar em casa, mesmo em casa, como eu disse, a Bela uma vez fez uma apresentação de um logo, eu acho que estava a fazer captura de tela e a gravar, né? Tinha voz. Foi uma cena muito top, só que ele mandou ali um link privado, mas foi uma cena muito top. Eu penso que se nós aprovássemos, por exemplo, um logo, aprovamos o processo todo,
aprovamos a aplicação de um logo, nós poderíamos ter um canal para mostrar também para essas pessoas, para mostrar para pessoas, para mostrar que existimos, para mostrar como é que foi o processo criativo de um determinado logo. Eu não sei se vocês conseguem pegar essa ideia. Yeah, percebo. Não sei se ouviram, né? Há minutos atrás eu sugeri algo. Uh, e o atividade, o que é, tá, já? Identidade, onde, além de apresentar o resultado final, as pessoas têm que apresentar todo o processo envolvido, né? E no meio disso tudo, vai-se selecionar certos pontos relevantes, né? E vai-se criar o método perfeito, né? Não vou dizer que é o método perfeito, né? Mas seria perfeito, entre aspas. E assim, epá, acho que estaremos mais alinhados, né? Porque é algo que eu sei que ao mesmo tempo que eu não sei, não dá para usar. Possamos desenvolver o método perfeito, entre aspas. Yeah, isso pode Ah, ser um método colaborativo. Juntarmos ideias e fazer a cena acontecer. É assim, confiantes. A comunidade é aquilo que eu gostaria de ter quando eu estava a começar, né? Assim, de forma muito resumida, é assim que apareceu a comunidade. Com a minha intenção de criar um espaço onde criativos como eu, em diversas fases da sua carreira, pudessem colaborar, fazer perguntas, dar dicas, recursos, entre outras tantas coisas. Para dizer o quê? A comunidade não depende de eu criar conteúdos também. Qualquer um aqui está livre de criar conteúdos. Temos aquela plataforma de gestão de comunidade que tem a permissão de guardar ali recursos, publicar links para ficheiros ou outras coisas que as pessoas podem, tanto que outros confiados podem criar sem depender exclusivamente de mim. Essa é uma coisa. Eu já havia falado e acabou não avançando, mas outras pessoas podem criar conteúdos que nós podemos colocar no YouTube, mesmo que não seja no YouTube, podemos arranjar alguma forma de colaborar, publicando no Instagram, de uma forma conjunta, tipo um post que vai dar visibilidade. Portanto, aquela cena de colaborar, né? Fazer um post que aparece nas duas páginas. O que isso faz? Isso faz o teu conteúdo estar exposto aos outros confiados que já seguem a página, mas também, puxando um pouco para o meu lado, expõe a comunidade a outros criativos que também possam precisar de um espaço como este. Então, há várias coisas que nós podemos fazer, de novo, não depende só de eu criar as cenas. E se queremos um espaço maior, onde cabemos mais e até as coisas podem ficar um pouco mais organizadas, é o Discord. O Discord permite organizar as cenas muito melhor do que um WhatsApp pode permitir. Então, a cena do WhatsApp é que está mais acessível, toda a gente tem ali o WhatsApp por perto, o Discord tens que, né, é um passo extra para encontrar as mensagens do Discord, porque não é a plataforma que abres no teu dia a dia, não é? Então, ideias são bem-vindas, e se concordarmos, vamos fazer. Infelizmente, há algumas coisas que nós concordamos que depois, quando é lançado oficialmente, não avança. Por exemplo, está aí, falou-se numa das chamadas, vamos fazer o desafio da identidade visual, cada um coloca ali 250, quem ganhar leva todo tapa. Naquela chamada estava tipo, boa ideia, boa ideia, boa ideia. Mas está aí, dia da independência agora, quarta-feira, nenhum confirmado. Então, também desmoraliza-me um bocadinho, ficar a pensar, ficar a fazer cartazes, ficar a divulgar uma cena que depois não acontece nada. Então, se queremos realmente que cenas aconteçam, temos também que ser um bocadinho mais firmes e mais comprometidos com esta causa, se é isso que nós realmente queremos. E assim é que podemos dar mais passos. ok, thank you pelas novas ideias. Eu acho que tenho um logo que eu posso fazer isto, que é aquele que eu vos mandei lá a foto e depois vos mandei a versão final, mas vocês não sabem talvez como é que foi, porque é que aquela opção foi escolhida e não a outra que está desenhada ali, de onde é que partiu. E muitas outras cenas que estou-vos a dever fazer o upload do workshop
I will do it. Não andei assim tão bem, por isso não fiz, não peguei tanto o PC. E, yeah, acho que é o que a Bel disse, né? Temos que ter mais palavras, like, vamos fazer essa cena ou não, like, a questão do dia 25 foi, like, eu não tenho ideia, like, really não tenho. E, right now I have, né? Mas, enfim, uh, obrigado pela chamada, eu estou meio que a retirar-me ou ficar aqui a escutar e assim que eu puder vou apresentar-vos o processo aqui, que na verdade é um processo longo, mas dependendo do projeto, eu corto, tipo, esse projeto precisa de espaço, é a cena que eu estava a falar antes. Tem um mood board que todo mundo pode fazer, mas tem uns skyscapes que quase nunca precisamos daquilo, de fazer aquilo, mas e tem outros processos, e eu acho que seria maninho bom todos apresentarem isso, tipo, esse faz logotipo, esse faz cartaz, esse faz covers, esse faz alguma cena de lyric visualizer, lyric video e como é que ele parte do zero até o produto final, né? Epá, quem sente que estaria a dar meus truques também pode ficar no seu canto. So that's it, guys. Thank you. Yeah, thanks. Epa, eu posso partilhar mais umas duas, três unidades visuais que eu fiz, né? Explicar ali o processo, como é que eu cheguei aqui, os resultados e mandar os links aí na comunidade. Não me importo de fazer isso. Mas yeah, também não gostaria que a comunidade fosse centralizada em mim. A comunidade não é minha, é de todos. Então, se houver outras pessoas que podem fazer o mesmo, seria ainda melhor. Eu posso estar com uma perspectiva sobre como é que faço certas coisas, mas uma outra pessoa pode ter uma ideia que se calhar seja mais recebida pela comunidade. Então, yeah, se houver outras pessoas dispostas a criar esse tipo de conteúdo e outras coisas, outros recursos, manuais, templates, é tudo muito bem-vindo. Ok, eu também vou partilhar algumas identidades visuais que eu criei, explicando como é que foi o processo de criação, desde o briefing até a apresentação. Yeah, do modo que os outros confiados também venham aprender, porque eu acredito, tipo, eu posso apresentar de um jeito bem diferente que outro confiado. Então, acho que as ideias, por mais que a ideia seja única, né? Mostrar como é que é feito o processo de criação. Um confiado pode entender o meu jeito como se fosse mais fácil e do outro confiado como se fosse meio complexa ou meio difícil e o outro mais fácil. Então a ideia vai ser essa. Eu também vou partilhar algumas identidades, eu acho que eu já criei e vamos a isso. Yeah, let's get it. Estão confiados? Mais alguma coisa? Continuamos? Mais alguma sugestão para debatermos? Algum tópico aqui relevante para a conversa de hoje? Ou encerramos? Yeah, eu, para mim, Peço minha, Fixe. minha resposta. Uma coisa que tens de ensinar para os teus colegas e uma coisa que tens de ensinar aos teus clientes. Edmilson, é contigo. Ok? É comigo. Yeah. Uma cena que tenho os meus colegas. Ouviste? Ouvi, estou a pensar. Yeah, por isso eu disse não precisava responder naquela hora, mas ok. É tudo por mim. Ah, uma cena que eu tenho ensinado aos meus colegas e aos meus clientes é tudo que eu ainda não sei. Porque tudo que que eu ensino são cenas que partem das minhas dúvidas e eu procuro. E é por isso que eu crio conteúdos. E os conteúdos que eu crio partem das minhas dúvidas.
eu vejo uma coisa, eu fico em dúvida, tipo, será, como é que isso não funciona? Como é que isso aqui é? E eu vou lá e busco informação, começo a pesquisar, até que eu entendo. E daí eu faço os conteúdos. Eu acho que tudo que eu ainda não sei é o que eu posso ensinar aos meus colegas e aos meus clientes, que menos é mais. Yeah, meus clientes têm mania. Gostam de, Essa é mania. Mas ok, continua. gostam de mania. Yeah, basicamente é essa cena. Aos confiados, o que eu tenho a ensinar é o que eu ainda não sei, porque eu tenho que ter dúvidas para poder passar o conhecimento. Tá certo. Confiados? Mais alguma coisa? Epá, não. Ah, tá cool. Por mim também Os já não há outros mais na nada. chamada? Já está tudo good? Fechamos por aqui? Yeah. Ok. Então, é para como vocês já se organizaram e pagaram o Zoom, está aqui a primeira chamada com o Zoom pago. A chamada foi gravada. E daqui a pouco vou publicar o link da gravação com o resumo também em texto do que é que se falou aqui. Não havendo mais nada, bom final de semana, confiados. Thank you, Edmilson. Thank you, Edmilson, por aceitar o desafio de falar aqui conosco hoje. Thanks a todos que participaram, thanks pelas contribuições em direção ao Edmilson, mas também contribuições para ajudar a melhorar a nossa casa dos confiados. Parece que sábado de manhã não é fácil, mas ao mesmo tempo tem sido melhor que as nossas chamadas de meio de semana à noite, mas vamos continuar a testar os dois modelos até decidir qual é que é definitivamente o melhor. Não havendo mais nada, bom final de semana, confiados. Até lá no grupo. Valeu! Tá vonando. Mau.